Fala, galera. Eu resolvi começar alguns vídeos aí, passando para vocês um pouco do básico da fisiologia do exercício. É mais um exercício para mim continuar sempre estudando, e eu acho que esses assuntos é sempre bom a gente voltar a conversar, porque não custa nada, né, voltar ao básico. Então, hoje a gente vai falar de algumas respostas aí agudas, do sistema respiratório ao exercício. Vamos falar um pouquinho como que o nosso corpo reage aí a fazer um treino intenso, um treino mais contínuo, essas respostas mais agudas aí e falar algumas aplicações práticas para a gente aí que está no cross, no dia a dia, que lida com alunos todos os dias aí, algumas aplicações que a gente pode utilizar com esses conhecimentos. As três principais funções que a gente tem do sistema respiratório durante o exercício é garantir que a pressão de oxigênio permaneça fornecendo oxigênio aos músculos que estão em exercício. Eliminar o CO2 metabólico e não metabólico, mantendo essa pressão de CO2 e auxiliar no tamponamento dos ácidos metabólicos que são produzidos durante um exercício mais intenso. Quando a gente fala dessa primeira atividade do sistema respiratório, garantir a pressão de O2, quando o oxigênio atinge os alvéolos, ocorre a troca gasosa entre o pulmão e os vasos sanguíneos. O oxigênio, então, se difunde para os capilares pulmonares, onde ele se liga à hemoglobina, que fica localizada dentro dos glóbulos vermelhos. Mais de 98% do oxigênio transportado no sangue está ligado a essa hemoglobina. Então, a partir daí, o sangue rico em oxigênio é transportado para o coração, onde pode ser bombeado pelos vasos sanguíneos para os músculos que estão em atividade, onde será consumido nas mitocôndrias esse oxigênio para a produção do nosso famoso ATP. Durante o exercício, uma diminuição no pH ou acidose metabólica, além de um aumento na temperatura corporal, facilita a descarga do oxigênio da hemoglobina para o músculo. E não é de surpreender, né, que o aumento do número de glóbulos vermelhos melhora a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. Isso ocorre até certo ponto como resultado do treinamento aeróbico. Então, isso é uma adaptação que a gente tem ao treino aeróbico. A gente falou também de eliminar o CO2 metabólico e não metabólico. O acúmulo de dióxido de carbono no sangue e nos tecidos seria uma coisa tóxica para a gente, então o sistema respiratório protege contra esse acúmulo. A fonte para a produção de dióxido de carbono pode ser das vias metabólicas e não metabólicas. A fonte metabólica vem da quebra oxidativa dos nossos macronutrientes para a produção de ATP. O dióxido de carbono produzido dessa maneira no músculo se difunde no sangue e é transportado para os pulmões para remoção. O dióxido de carbono não metabólico vem do tamponamento dos ácidos que a gente produz durante os exercícios de alta intensidade. Para ajudar a evitar que os músculos e o sangue se tornem muito ácidos, os íons de hidrogênio são tamponados pelo bicarbonato, que é então convertido em dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono não metabólico também é transportado para os pulmões para remoção. Quando a gente sai do repouso e começa uma atividade, o nosso corpo precisa aumentar a nossa ventilação. Isso significa o processo mecânico de mover ar dentro e para fora dos pulmões. Esse aumento na ventilação depende da intensidade do exercício, né, e da necessidade de obter oxigênio e mover dióxido de carbono para fora do corpo. Para aumentar a ventilação, o que a gente pode fazer? A gente geralmente aumenta o volume corrente ou, né, os dois provavelmente juntos, e aumenta a frequência respiratória. Quando saímos do repouso para o exercício máximo, a gente pode aumentar a ventilação em até 32 vezes. Do ponto de vista de troca de oxigênio, é mais eficiente aumentar o volume corrente do que a frequência respiratória. Isso permite maior tempo de troca gasosa, bem como trocas de ar menos repetidas naquele espaço morto fisiológico que a gente tem no pulmão. O aumento da frequência respiratória também contribui para o aumento da ventilação durante o exercício, mas não na mesma proporção que o aumento do volume corrente. Então, se a gente pudesse aumentar só o volume corrente, seria mais eficiente, né? A gente não funciona assim na prática, mas é só uma questão de ilustração aí do que é mais eficiente do ponto de vista de troca de oxigênio. O aumento da ventilação durante o exercício é controlado por mecanismos neurais e humorais ou químicos.
No início do exercício, o aumento da ventilação é controlado principalmente por vias neurais do cérebro que estimulam os músculos envolvidos na respiração. Durante o exercício submáximo, em estado que a gente chama de steady state, né, aquele estado contínuo, estágio estacionário, o ajuste fino da ventilação é realizado por substâncias transmitidas pelo sangue, como dióxido de carbono, oxigênio e os níveis de pH. Durante o exercício gradual, aquele que a gente vai aumentando a intensidade, a geração de dióxido de carbono não metabólico resultará em um limiar ventilatório. Então, basicamente, um aumento exponencial na produção de ácido lático resulta em um grande aumento na produção de dióxido de carbono não metabólico do tamponamento desse ácido. Esse dióxido de carbono não metabólico estimula ainda mais a resposta ventilatória, que resulta nesse aumento exponencial ou no nosso limiar de ventilação. Então, aquela hora que a gente faz um teste de VO2, que, por exemplo, a gente vai aumentando a intensidade ao longo do tempo e a gente não consegue mais tamponar aqueles ácidos, aqueles resíduos metabólicos que estão sendo produzidos e a gente chega nesse nosso limiar de ventilação. Algumas aplicações práticas aí. Isso é uma coisa que a gente trouxe aí, que pode ser comum, eu já vi em alguns lugares, mas alguns atletas ou pessoas que acreditam que as tiras nasais podem ajudar na performance. De um ponto de vista conceitual, né, o objetivo é reduzir a resistência das vias aéreas nas narinas, para poder aumentar o fluxo de ar para os pulmões. Na realidade, a gente não tem nenhuma evidência científica de que essas tiras ajudam. Por conta da tremenda capacidade dos pulmões de aumentar a ventilação, mesmo durante o exercício máximo, a ventilação não é considerada um fator limitante no desempenho. Assim, se reduzir pouco a resistência das vias aéreas por conta dessa fita, não vai ter um efeito, provavelmente um efeito significativo no desempenho. O único potencial que essas tiras têm pode ser de natureza psicológica mesmo ou efeito placebo. Um outro assunto importante que é legal falar, asma e exercício físico. Se você tem um aluno no box, se você tem um aluno de personal que tem asma, é importante você saber disso. A asma afeta até 20% da população geral e 70% a 80% dos indivíduos que já sofrem de asma persistente. Então, se você tem um aluno que já tem asma, é muito fácil desse cara ter uma crise ali no meio da sua atividade. Os sintomas incluem tosse, chiado, falta de ar e a construção dos músculos lisos que envolvem as vias aéreas nos pulmões, conhecidas como broncoespasmo. Juntamente com a inflamação e o acúmulo no muco dos pulmões, são os principais mecanismos subjacentes à asma induzida por exercício físico. Se você está num clima frio e seco, isso também pode influenciar. A poluição do ar também, e se você tiver numa época que o pólen também está muito em alta, ou até outros produtos químicos transportados pelo ar podem contribuir para a asma induzida pelo exercício físico. É interessante a gente ficar de olho nos alunos que têm essa situação, você monitorar, ver se esse aluno está sempre trazendo a bombinha para o treino, porque ele pode precisar. Uma aplicação mais prática para a gente do cross, que o Cris traz para a gente em algumas das aulas que ele já passou. A respiração pode ser uma ferramenta interessante para você ou para os seus alunos para monitorar a intensidade durante um ódio. Então, se você está em determinado ódio, você percebeu que você começou a hiperventilar, isso é um sinal claro que você tem que reduzir o ritmo. Se você manter aquele ritmo, você provavelmente não vai conseguir manter um ritmo bem estável ao longo da prova. Pô, se for uma prova de 10 minutos e você está no último minuto, você está hiperventilando, beleza. Senta o pau ali que provavelmente você consegue segurar isso mais um minuto. Mas se você está lá numa prova de 12 minutos, está no minuto 5, você começou a hiperventilar, opa, presta atenção, provavelmente está na hora de você reduzir isso aí. Isso é uma ferramenta simples, interessante, que a gente pode utilizar com os alunos. Vocês podem ensinar para eles essa questão de prestar atenção no ritmo respiratório deles e explicar como que isso pode atrapalhar a performance. Treinos de corrida são muito bons para te ensinar quando que a sua respiração está passando ou não do limite, se você está próximo do seu limiar ventilatório ou não, e é uma das coisas que o Cris comenta. Um dos benefícios dos treinos de corrida que ele passa para os atletas dele é ensinar essa percepção de onde está o seu limite. Se você tem essa percepção muito clara,
por conta de vários treinos de corrida que você fez, é mais fácil de perceber isso em outros watts. Beleza? Qualquer referência bibliográfica que vocês quiserem, pega lá no nosso grupo do Telegram, e fiquem lá ligados para mais informações. Abraço.